Continuando, de onde paramos na última aula, estamos falando de processos de serviço e vamos continuar agora falando sobre a transição entre os serviços baseados em capacitação, em alta capacitação para o serviço de commodity, ou seja, quando a maioria das organizações tenta passar de um modelo de baixo volume para um modelo de alto volume, sem perder as qualidades que ela tem, que ela consegue entregar com esse baixo volume. Obviamente, toda organização busca crescimento, independente se ela busca lucro ou não, toda organização busca crescer. Né? No caso da instituição pública, busca aumentar a quantidade de atendimento, aumentar o valor público entregue para a sociedade, e para isso ela precisa aumentar o volume de atendimentos, atender cada vez mais gente e de preferência com os mesmos recursos, ou então, o que seria o ideal, com menos recursos ainda, gastando menos recursos, menos dinheiro, menos mão de obra, menos tempo, com menor impacto, né? Essa seria a situação ideal, muito difícil de atingir. Então existem algumas estratégias que as organizações utilizam para fazer essa transição entre o modelo de alto volume para o modelo de baixo volume para o modelo de alto volume, mas isso mantendo a capacidade que ela tem de customização, de alta variedade, de entregar aquilo personalizado para o consumidor. Então vamos voltar aqui nesse slide falando de estratégia, as estratégias para a mudança. Como eu disse, nós temos também o modelo contrário, né, que é o modelo das organizações que tentam passar desse modelo, né, vamos dizer, anterior, vou voltar aqui, modelo de commodity para o modelo de capacitação, mas o grande número faz o movimento contrário, o impulso para o aumento do volume e a redução de custo, o que normalmente não é fácil. Bom, então vamos lá. Quais são as estratégias, né, para essa mudança? Sem dúvida, a maioria das operações de serviço não se situa nos extremos dessa diagonal que a gente viu agora há pouco. Para as operações posicionadas no centro do espectro entre capacitação e commodity, há 4 estratégias básicas para lidar com a transição, não importa o ponto que esteja localizado. Então, normalmente, uma organização não vai estar em nenhum dos dois extremos. Ela vai ter algum ponto no meio daquele caminho entre o máximo da capacitação e o máximo da comoditização. Poucas organizações estão em condições de gerenciar as mudanças sem algum grau de interrupção. Assim, as direções para as mudanças ilustradas, né, nessa figura podem não ser as planejadas ou desenhadas, mas descrevem o que realmente ocorreu nas organizações. E aqui a gente tem 2 modelos, né, uma estratégia, na verdade 4, né, estratégias diferentes, para você passar do modelo de alta variedade para baixa variedade, passar do modelo de alto volume para baixo volume e vice-versa, né? Os dois podem ser 2 formas diferentes. Então, imaginando aí uma organização que esteja em cada um desses 4 quadrantes aí, quando eu digo 4 quadrantes, considerando, né, que você vai ter algumas que vão estar mais próximas da capacitação, outras mais próximas da commodity, nesses 4 números que aparecem no gráfico, você tem 4 estratégias diferentes, né? Uma delas, a primeira, é aquela que tenta sair da capacitação indo para a commodity, a outra, a 2 também, né, mas aí com uma estratégia diferente, a 3, né, que seria também o contrário, sair da commodity para a capacitação, e a 4 também, mas com estratégias, formas, né, diferentes de chegar lá. Então a direção 1 é desenvolvendo capacidade mediante sistemas e treinamento. Então vamos só voltar aqui, a linha 1, né, eu estou querendo ir em direção à capacitação, né, estou saindo lá da commodity e estou querendo ir em direção à capacitação. E aí eu desenvolvo essa capacidade mediante sistemas e treinamento. Eu tenho que capacitar as pessoas para poder ir mais para esse tratamento individualizado, mas também posso implantar ou fazer parte dessa prestação de serviço através de sistemas online, principalmente hoje em dia os aplicativos, sites pela internet,
que podem prestar esse serviço especializado, que exigiria uma grande capacitação das pessoas, mas que com o desenvolvimento da tecnologia acabam tendo oportunidade de serem feitos por software, e software cada dia mais sofisticados, com acesso a bancos de dados mais completos, mais sofisticados também. Então eu conseguiria passar de um modelo de commodity para um modelo de capacitação. Por que uma organização teria o interesse de fazer isso? Bom, algumas estratégias que podem envolver isso pode ser exatamente para conseguir aumentar, e aí lógico no setor privado, conseguir aumentar o seu, valorizar a cobrança do seu serviço, e passar a ser visto como uma organização que atende de maneira personalizada e não de maneira comoditizada. Então, exemplo disso, quando a gente pega aí um banco de varejo, como Bradesco, como Santander, Itaú e outros, que tem um serviço altamente comoditizado, tem milhões e milhões de clientes, mas eles criam algumas agências especiais, né? Aquele cliente personalité do Itaú, é o cliente Prime do Bradesco e assim por diante, onde ali ele vai oferecer uma maior variedade, um tratamento mais individualizado e personalizado, mas para isso ele tem que ter muita treinamento dos funcionários, porque o funcionário que vai atender o cliente VIP, ele tem um treinamento diferente, uma experiência, uma capacidade diferente daquele treinamento do outro que atende o varejão, né, lá no balcão, mas também consegue trabalhar colocando aplicativos e sistemas cada vez mais inteligentes para o autoatendimento, onde a pessoa tem um atendimento customizado, mas ela mesma desenvolve o seu atendimento. Bom, na direção 2, criando capacidade mediante desenvolvimento incremental. Então, direção 2, eu estou indo também para a capacitação, indo lá o movimento da commodity para a capacitação, criando capacidade mediante esse desenvolvimento incremental, ou seja, eu vou aperfeiçoando, melhorando, inovando para aumentar a minha capacidade de atingimento dos objetivos. Então, é uma outra estratégia. Na direção 3, movendo-se para uma operação do tipo commodity ao restringir os recursos flexíveis. Então, vamos lá. A estratégia 3, eu estou indo para baixo em direção à commodity, partindo lá da capacitação, mas indo mais em direção ao alto volume, é o que me importa, é o que me interessa, né? Porque isso provavelmente vai me reduzir custos e tal. Então, movendo-se para uma operação do tipo commodity ao restringir os recursos flexíveis. Bom, o que isso implica? Implica que eu corro um risco de pessoas, clientes, usuários que estão satisfeitos com o trabalho feito por pessoas capacitadas, com atendimento personalizado. De repente pode haver uma grande insatisfação dessas pessoas quando elas perceberem que eu não estou mais dando a atenção que eu dava anteriormente, né? É você ampliar, por exemplo, uma prestação de serviço. Tem lá um restaurante que atende 5 mesas, e aí o dono vai de mesa em mesa perguntando se as pessoas estão satisfeitas, o que elas querem, se elas gostaram. De repente você transforma esse restaurante de 5 mesas num restaurante de 100 mesas. O dono não vai conseguir atender pessoalmente essas 100 mesas, né? E aí, bom, eu estou movendo uma operação do tipo commodity, mas eu vou ter que restringir alguns recursos flexíveis. Então, aquele atendimento personalizado, eu mesmo ir lá perguntar para as pessoas o que elas querem, eu não vou conseguir fazer isso mais. Então, eu vou restringir a flexibilidade no atendimento. E na direção 4, vamos lá, movendo-se também para a operação do tipo commodity mediante investimento e capacidade do processo. Então, aqui 4. Bom, eu estou saindo da capacitação, indo para a commodity, mas eu estou reduzindo a variedade, mas também não estou indo tão em direção ao alto volume. Então, eu me movo para uma operação do tipo commodity mediante investimento em capacidade do processo. Eu aumento a minha capacidade de prestar o serviço sem reduzir a flexibilidade. Essa seria uma situação mais adequada, porque ela pode não ser percebida como uma desvalorização do serviço por parte de quem consome o serviço. Então, da origem à destruição de uma operação de serviço, né, você tem aqui alguns exemplos, né, de 1A, 2, 3, 4, né, e 5, ainda no mesmo gráfico de commodity do lado de baixo e a capacitação lá do lado de cima. E aí nós temos... Opa! Agora sim, falando
da origem à destruição. Originalmente a empresa foi criada para fornecer serviços de baixo custo para os computadores de um fabricante. Esse é o caso de uma empresa que presta serviço, né? um caso fictício, e a empresa foi criada para atender com baixo custo para os computadores de um fabricante apenas. Então a gente tem aqui a situação 1. Né? Ok, foi criado aqui, trabalhar com baixa variedade e também trabalhar com baixo volume. Era um fabricante só, ou seja, tem só um modelo, mas também atende um pequeno mercado. 1A, bom, à medida que o negócio crescia, o faturamento o acompanhava, 1A, então o negócio cresce, vamos lá para a situação 1A, eu aumento o volume, né, mas eu ainda continuo trabalhando com a mesma variedade, com isso eu aumento o faturamento da empresa. A empresa percebeu que podia facilmente fornecer o mesmo serviço para fabricantes que possuíssem computadores similares. Então, essa é a situação 2, ela começa a caminhar para cá, né, começa a subir nessa linha, porque ela começa a aumentar a necessidade de capacitação. Por quê? Porque ela começa a aumentar a variedade de serviços que ela presta. Vamos voltar aqui. Alguns de seus maiores clientes solicitaram que a empresa fosse 3, a única empresa fornecedora de serviços de seus computadores e periféricos. Então, poxa, aí uma responsabilidade muito grande, situação 3, porque além de aumentar a variedade, né, quando ela começou a trabalhar com vários fornecedores, também aumentou o volume. Então ela foi para uma situação 3. A empresa fornecedora de serviços de seus computadores e periféricos. A empresa constatou que seus funcionários sabiam muito sobre o uso de computadores, bem como serviço e manutenção, passando a fornecer helpdesks aos usuários, ou seja, ela começou a oferecer um novo serviço que ela não oferecia, né, helpdesk. Então ela vem para o 4, onde ela começa a ainda aumentar mais a variedade, lógico, ainda com pequena quantidade, né, volume não tão alto, mas uma variedade grande, né, só que isso aumenta também a complexidade dela. Então aí há um grande movimento. E o que aconteceu nessa situação, vamos lá, é que finalmente a empresa desenvolveu expertise em estratégia de sistemas de informações e passou a oferecer serviços de consultoria, ou seja, a empresa que trabalhava com manutenção de hardware passa na situação 2 a oferecer serviço para vários fabricantes. Da situação 3 ela passa a ter exclusividade de prestação de serviço. Na situação 4 ela começa a, vamos lembrar aqui, 4, ela, bem como serviço de manutenção, passando a fornecer helpdesk para os usuários, ou seja, suporte, né? Suporte para quem precisa. Então ela começou a trabalhar num outro ramo, até que finalmente ela vira uma empresa de consultoria, e aí você tem, né, nesse desenho uma outra posição. O que é a consultoria? Consultoria é um serviço altamente especializado que depende de alta capacitação, que tem uma alta variedade, cada cliente vai ter necessidades diferentes, porém você não vai conseguir trabalhar com aquele alto volume que você trabalhava quando fazia simplesmente manutenção de hardware. Então esse é um movimento, né, entre o 1, o 2, 3, 4 e 5, mostrando que muitas vezes as organizações elas se movem ao longo do tempo através desse modelo que vai da capacitação em cima até a comoditização, através dessa mudança de variedade e de volume no atendimento dos seus clientes. E aí, bom, gerenciando o hiato entre a posição de mercado e as operações. Hiato é um vão, uma falha, né, que existe entre mercado e operações. E aí também num gráfico onde você tem variedade do lado esquerdo e volume do lado de baixo, você tem um hiato no meio dos dois que fica entre a flexibilidade do mercado e soluções personalizadas, que normalmente é isso que as empresas, os clientes, né, os usuários, clientes querem, e do outro lado, lado de baixo, você tem aquelas organizações que operam de maneira eficiente e consistente. Então nem sempre se consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, é muito raro, muito difícil se conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo, por isso mesmo existe esse hiato, né, que é um vão, uma falha no meio do caminho entre os dois extremos. As organizações buscam as duas coisas, né? Os clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, quando estão na posição de cliente, elas tanto querem flexibilidade
Elas querem soluções personalizadas, mas elas também querem operações eficientes e consistentes, né? E existe um vão entre as duas, porque é uma grande dificuldade fazer essa transição e manter, né? Ir para um dos lados e manter as qualidades que existem no outro lado. E aí gerenciar esse ato, bom, o departamento de serviços aos clientes pode ajudar, um contato pessoal nomeado, ou seja, criar uma pessoa que seja o representante, né? Isso grande parte dos bancos, mesmo que você trabalhe com aplicativos, né, de bancos, os bancos oferecem hoje, até no aplicativo do banco tem o nome do gerente que já atende, dependendo do banco, lógico, né? Mas para dar um nome pessoal, personalizar o atendimento que vai ser feito para você dentro daquele banco, gerentes de contas, né, ou de clientes, para que estejam mais próximos e atendam um grupo menor de clientes para não atender todos os clientes de uma vez só, mudança da natureza do serviço, né, um serviço que seja feito online passar a ser feito por telefone ou presencial ou por visita, mudança na expectativa do cliente, né? Então há várias formas de gerenciar esse vão, esse hiato, e as organizações têm que ficar de olho nisso, porque isso pode ser um risco para ela se ela não perceber essa diferença entre a expectativa do que o cliente quer, os usuários querem, e aquilo que ela está oferecendo para aquele cliente. E aí, bom, o exemplo de falta de coordenação entre processos em um hospital, né, por exemplo, o pedido de retorno para consulta, mas não há vaga no estacionamento. Não tem coordenação entre os departamentos, as funções. Então, eu consigo, por exemplo, um hospital muito grande, muitas vezes há um distanciamento entre os setores, e aí por falta de integração e de coordenação entre os processos, se a gente não pensar no processo de serviço como algo de ponta a ponta, desde a hora que ele é solicitado até a hora que ele entregue, corre o risco de você gerar esse tipo de problema. O desejo de pronto atendimento, mas as anotações da enfermaria chegam atrasadas ou não estão disponíveis. Outro exemplo de falta de coordenação entre setores diferentes. Solicitação de medicamentos ou de equipamento não atendida por causa da burocracia, né? Solicitação que tem que passar por várias autorizações, por várias pessoas que tem que passar e aprovar, analisar e aprovar aquilo lá. E aí tem várias formas de a gente tentar consertar esses problemas, e uma delas através da engenharia dos processos de serviço ou da reengenharia, muitas vezes, que é você recriar ou reorganizar os seus processos de serviço para conseguir resolver esses problemas. Então, várias ferramentas e técnicas são desenvolvidas para ajudar a engenharia do serviço, isto é, para desenhar novos processos de serviço ou avaliar ou melhorar processos existentes. Aí tem mapeamento dos processos, né, tem várias ferramentas. Hoje a gente usa BPM, Business Process Management, que é a gestão de processos de negócio, que é uma ferramenta super eficaz, né, para ser aplicada com vários livros e inclusive uma associação, né, que é o Instituto de Gestão de Processos de Negócio, que criou um livro chamado BPM CBOK, né, o Common Body of Knowledge, né, o corpo comum de conhecimento sobre gestão de processos de negócio. Isso pode ser feito tanto internamente pela própria empresa, como por uma consultoria de acompanhamento, uma consultoria externa, análise de transação de serviços. Então, são ferramentas que são utilizadas para ajudar a fazer essa engenharia ou a reengenharia de processos. E o serviço deve ser ininterrupto. Todo o serviço deve ser planejado para não existir quebra no meio do processo de serviço. Então, é muito arriscado quando você tem um processo de serviço complexo que envolve muitas entes, né, muitas entidades, organizações, quando é um processo interfuncional dentro da própria empresa ou interorganizacional, é um processo que passa por várias empresas, você sempre corre o risco de ter uma quebra no processo de serviço. Por que ele deve ser ininterrupto? Porque os clientes devem sentir suavemente o serviço, ele não deve ter que ser informado de que aquilo passou de um setor para outro, simplesmente ele deve pedir algo e receber aquilo de volta, né? Então ele deve experimentar o serviço sem descontinuidade. Os funcionários que prestam serviço, eles devem assumir a posse dos processos, ou seja, dominar o processo de ponta a ponta e não só a parte que ele executa do processo, e assumir a posse dos clientes individuais, ou seja, estar em contato com o cliente, com quem recebe valor daquele serviço e fazer o acompanhamento até entregar para aquele cliente aquilo que ele veio buscar naquele processo de serviço. E o serviço deve ser então ininterrupto, e os gerentes para isso o que eles devem fazer? Não se limitar apenas à perspectiva funcional do processo, não só para a parte interna do processo, né? Ele deve entender os processos completos de ponta a ponta, seja ele interfuncional ou interorganizacional,
organizacional, saber como estão inseridos nos processos, como é que o próprio gerente se insere, como é que as outras pessoas que participam do processo se inserem no processo e trabalhar com equipes interfuncionais para avaliar e melhorar o desempenho desses processos e o próprio desenho do processo para que ele continue melhorando e aprimorando conforme ele é executado dentro da organização. Existe um conceito chamado de processos capazes, né? O processo capaz é esse primeiro gráfico da esquerda, que é um sistema capaz porque todo o atendimento está dentro do horário entre as 7 horas e as 7h10, é aquilo que foi planejado, e você consegue, através de uma distribuição na recepção do hotel, atender todas as pessoas em um período de 10 minutos. Né? Aqui num outro exemplo, um sistema fora de controle é aquele em que você não consegue atender dentro, mesmo as pessoas chegando antes, né? Você não consegue atender todas elas dentro do prazo especificado, que é um prazo que é considerado aceitável aí, de 10 minutos no check-out de um hotel, e aí você tem um sistema que é incapaz. Então, como é que eu faço para saber se eu estou atendendo as minhas necessidades, se eu estou entregando aquilo que o cliente veio buscar? Através de indicadores, de números, que eu vou fazer o monitoramento, e isso é um processo, né? Vamos imaginar que esse seja um processo de check-out em um hotel. Então, eu preciso fazer uma avaliação, algumas vezes eu vou fazer isso por sistemas de sensores e tal, mas pode ser muito mais simples, pode ser simplesmente através de um banquinho, um cronômetro e uma prancheta, alguém fazer a observação do processo de check-out para verificar se as pessoas estão ficando muito tempo na fila, quanto tempo estão demorando cada atendimento, se as pessoas estão conseguindo ser atendidas dentro do prazo aceitável, e lógico, você tem que perguntar para o cliente qual é o prazo aceitável, ele quem vai te dizer, né, qual é o prazo, não aquele que você acha aceitável, mas o cliente tem que considerar aceitável, você tem que monitorar o tempo todo os seus processos para descobrir quais são os seus sistemas que são capazes, que estão dentro do previsto, e aqueles que não são, para poder agir sobre eles. Agir sobre eles, ou seja, a partir dos indicadores que estão me mostrando o problema, a incapacidade daquele processo, que é um sistema que está fora de controle, o que eu posso fazer para fazer uma mudança no resultado. E aí existem ferramentas para isso também, uma delas é o CEP, Controle Estatístico do Processo, que vai trabalhar com números. E é exatamente como eu falei, como é que você vai buscar esses números? Você pode utilizar, hoje tem sistemas inteligentes com câmeras, sensores, o pessoal usa na Amazon Go, que é uma loja da Amazon que tem sensores instalados na loja inteira que identificam quantas pessoas entram, quanto tempo a pessoa fica parada na frente da prateleira, quanto tempo ela demora para decidir sobre o produto. Então, tem sensores eletrônicos que fazem tudo isso. Inclusive, você não precisa nem comprar, você pode alugar equipamentos como esse para poder fazer esse tipo de avaliação, e isso pode ser alugado, né, aqui no Brasil, em qualquer lugar. Mas também você pode fazer no modelo analógico, como eu disse, é banquinho, cronômetro, prancheta e lápis. E aí você faz a anotação, né, com o gráfico de controle estatístico de processo, onde você coloca aí na linha do tempo, plota, né, as quantidades de atendimento, e aí você tem algumas limites, né, que você vai estabelecer. Existe um limite, né, que é o meio desse gráfico. Se você pensar aí na horizontal, você tem aí a média, né, um X linha, que é a média, e você tem os limites de segurança para cima e para baixo, né, em que você pode variar um pouco, e tem os limites de ação, ou seja, passou da linha de segurança e chegando próximo da linha de ação, eu preciso agir, porque o meu processo ele está fora de controle, ele está chegando à incapacidade. E aí você estabelece esses que a gente poderia chamar de triggers, né, os gatilhos que disparam um alarme para que o processo seja reavaliado. Então o CEP ele é usado extensivamente para controlar e melhorar processos padronizados de alto volume, né, e aí alguns exemplos que incluem a exatidão nas transações com cheques em um grande banco de varejo, né, cheque hoje quase ninguém usa mais, mas esse era um exemplo de uso de CEP. Tempos de resposta dos serviços computadorizados, né, pode ser utilizado dentro dos próprios sites, serviços, né, online, para ver se o tempo é aceitável, né, de demora para entrega do resultado para uma pessoa, nos aplicativos e tal. Doença e absenteísmo em um call center, né, o número de faltas de pessoas no trabalho, isso pode ser um indicador importante. Número de reclamações de clientes por 1000 transações, né, a cada 1000 clientes atendidos, quantos deles reclamam. Então, eu posso estabelecer indicadores, né, e o CEP vai me ajudar a fazer essa estatística, um total sobre outro, um número sobre outro total, vai me dar a porcentagem. Essas porcentagens são medidas o tempo todo e quando elas disparam um gatilho eu tenho que atuar para corrigir o meu processo.
Existe também uma ferramenta muito importante que todo mundo conhece, a ISO, né, que é a ferramenta, na verdade, a ISO é uma instituição, mas ela, né, ficou conhecido, né, como ISO, o certificado de conformidade, né, porque ISO, na verdade, não é qualidade, é conformidade, é padronização do trabalho. Então, padronização de processo, o POP é o Processo Operacional Padrão, ele tem que estar definido numa organização que tenha ISO, tudo está definido, quem faz, como faz, quando faz, com que equipamento, quanto tempo tem que demorar. Então o POP ele é definido quando você descreve a conformidade na ISO. E aí você tem um exemplo no checkout do hotel, bom, o pó do quarto foi aspirado, isso é o POP, né? Alguém fez o checkout, o que dispara? Dispara uma série de processos operacionais padrão. O pó do quarto foi aspirado, os sabões e shampoos foram repostos, as camas foram arrumadas e os lençóis trocados, os cestos de lixo foram esvaziados, e aí uma série, eu posso criar uma lista completa, seria um checklist, né, ou também conhecido como POP, Processo Operacional Padrão, que cria uma conformidade. E aí existe uma consistência, todo mundo que chegar naquele hotel vai ter um atendimento e uma recepção muito semelhante, porque eu estabeleci como é que tem que ser o procedimento operacional padrão. Se eu deixar para cada pessoa fazer de um jeito, cada vez que um cliente chegar, ele vai encontrar uma realidade diferente, e isso pode não ser uma boa, pode ser uma péssima decisão, porque as pessoas não vão sentir confiança na consistência da prestação do serviço. E aí tem alguns tipos de falhas comuns que a gente deve prevenir, né? 20% das falhas são falhas do próprio serviço, porque o serviço foi mal planejado e aí isso, né, gera algum tipo de transtorno ou de risco maior. 27% das falhas são dos bens, equipamentos e instalação, né, porque falhou, o sistema está fora do ar, faltou energia, a internet caiu, né, hoje é muito comum isso acontecer, mas pode ser qualquer outro tipo de equipamento também. O quarto não foi limpo porque estragou o aspirador de pó e tal. E 53% das falhas são falhas do cliente. Como assim falha do cliente? O cliente não sabia como lidar com aquele serviço. Como grande parte do serviço ele é prestado em conjunto, o cliente junto com o prestador de serviço, é importante que o cliente saiba qual é a parte dele, o que ele tem que fazer para que as coisas deem certo. E nem sempre isso é claro, então essas falhas normalmente têm a ver com comunicação. Uma falha de comunicação, falha de planejamento da comunicação, falha no pré-serviço, que é você informar o cliente antes dele chegar para a efetiva prestação do serviço. Por exemplo, o que acontece muito, você chegar num serviço, principalmente serviço público, você chega lá no AI para retirar um documento ou para fazer alguma atividade lá, e na hora que você chega no balcão, alguém te fala assim, você trouxe tal coisa? Eu falo, não. Então se você não trouxe, você vai ter que voltar outro dia para trazer. Eu falo, mas eu não sabia que tinha que trazer. Bom, se a pessoa não sabia, é porque você não informou direito, né? Então, como é que você tem que resolver isso? Criar um bom sistema de comunicação, e quando a pessoa for agendar ou qualquer outro tipo de contato anterior, né, à ida, né, se a pessoa consultar no site da organização, ela tenha claramente todas as informações necessárias para que o serviço seja prestado. E existe também um outro recurso, né, o ATS, que também é um sistema de prevenção da falha. Recomenda então identificar os pontos fracos potenciais ou reais de um processo. Seria uma análise de risco, né? Isso pode ser feito mediante mapeamento de processo, preparação do mapa do processo, né? Lembra que eu falei agora há pouco do mapa do processo, que pode ser feito com BPM, né? O sistema de gestão de processo de negócio. Então, mapear o processo, preparar o mapa do processo, fazer auditorias de acompanhamento, ou ATS, que nós vamos falar daqui a pouco, ou os resultados da análise dos dados referentes às reclamações, né? A reclamação é um bom diagnóstico, é um bom termômetro. Se tem reclamações, né, você tem que buscar a causa, a origem da reclamação. Lógico, não uma reclamação, mas um conjunto considerável de reclamações. Você tem que buscar a origem e tentar sanar o problema. Identifique o tipo ou a natureza da falha, serviço, né, equipamento ou do cliente, e às vezes tem mais do que um. Às vezes é falta de comunicação, mas também falta de treinamento, né, do próprio prestador de serviço. Juntando as duas coisas, você pode gerar uma calamidade na prestação do seu serviço. Foque o tipo de falha, né, faça brainstorming junto com as pessoas que prestam serviço e com os usuários também, com os clientes, né, para identificar os vários meios de reduzir ou de evitar os erros. Selecione, desenhe e implemente o Poka-Yoke, que é uma ferramenta japonesa, não vou entrar no detalhe aqui, é mais adequado se a falha não puder ser evitada, né? Assegure-se
de ter os corretos procedimentos de recuperação e monitore e avalie o efeito da implementação e repita as etapas anteriores, se necessário, para conseguir prevenir a falha, mas se não conseguir prevenir, corrigir com o mínimo impacto possível as falhas que vão ocorrer, mas que a gente pode reduzir o impacto, reduzir a chance de ocorrer e reduzir o impacto quando elas ocorrem. E de preferência ter um plano B ou um plano de contingência, que bom, se a falha ocorreu, o que as pessoas, um próprio POP, um procedimento operacional padrão, descrevendo o que é preciso ser feito quando a falha ocorrer, para que as pessoas não improvisem, não fiquem na última hora tentando, e agora, o que eu faço? E isso era muito comum antigamente, hoje não faz mais sentido você ter esse tipo de surpresas, porque mapeando os processos é possível descobrir quais são os maiores pontos de risco e mitigar esse risco. Até a próxima aula. Falou!